Oi, eu sou Eduardo Borba, contador. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre a restituição do imposto de renda. Qual a melhor forma, se é por desconto simplificado ou deduções legais, como fazer para aumentar a sua restituição ou diminuir o valor a pagar. Claro, tudo dentro da legalidade. E eu já peço para você se inscrever no canal, dar uma conferida na playlist sobre imposto de renda, que eu vou deixar aqui na descrição. E se puder virar membro ou dar alguma contribuição nesse vídeo, eu te agradeço, porque vai me ajudar a continuar fazendo esse conteúdo para você. Agora chega de enrolação, vamos lá para o vídeo. Aqui dentro do programa do Imposto de Renda eu fiz alguns lançamentos para a gente ver como funciona na prática. Eu lancei uma renda de R$50 mil durante o ano. O valor do INSS recolhido foi de 7 mil. E o valor do imposto de renda retido na fonte foi 2.192,40. Não lancei 13º e IR sobre décimo, pois eles não influenciam no valor a pagar nem a restituir. O que significa esse valor, esse imposto retido na fonte? Ele significa que o máximo que eu vou poder restituir é 2.192,40. Aí tem gente que fala, pô, gastei 30 mil com gastos médicos esse ano e eu só vou poder restituir isso, só esse valorzinho? Sim, independente de quanto você gastou, isso foi o que você pagou durante o ano para a Receita Federal. Aí agora eles vão ver se os gastos foram suficientes para restituir esse valor ou não. Para restituir, a gente tem duas opções. Fazendo a declaração por dedução legal ou por desconto simplificado. Durante o preenchimento, você não precisa se preocupar com qual é a mais vantajosa. Você só vai fazendo a sua declaração, vai lançando todos os rendimentos, todos os pagamentos, e ao final você vai ver qual das duas opções é mais vantajosa. Eu já vi pessoas falando também que sempre faz por desconto simplificado, que tem medo da declaração por deduções legais. Mas você não precisa ter medo. Você fazendo essa declaração, lançando tudo certinho, você vai escolher uma das duas opções e sempre vai colocar a que é mais vantajosa, a que tiver mais imposto a restituir ou tiver menos imposto a pagar. Se em uma das formas der imposto a pagar e outra der imposto a restituir, lógico que você vai colocar a opção que está com imposto a restituir. Pode fazer sem medo. Agora, o que é essas duas opções? Primeiro eu vou explicar desconto simplificado. Vou selecionar aqui. Por mais que ela não está valendo a pena, eu vou mostrar para vocês na prática o porquê. Aqui do lado você vai puxar essa barra de rolagem e vai em resumo da declaração. E clica em cálculo do imposto. Aqui a minha renda que eu lancei foi 50 mil. E a Receita Federal, na opção desconto simplificado, ela dá uma redução da base de cálculo de 20%. Então, a minha renda foi 50. 20% de 50 mil é 10 mil reais. Então, a minha base de cálculo ela caiu de 50 para 40 mil. Durante o ano, eu fiz o cálculo do meu imposto retido sempre sobre a base de 50. E o valor retido deu aquele 2.192,40. Agora, com a nova base de cálculo, descontando essa dedução, a minha base caiu para 40 mil. Então, refazendo o cálculo, o valor que eu deveria ter pago mesmo é de R$ 1.742,43. Por isso, a Receita Federal ela vai me devolver a diferença desse 2.192 para esse 1.742,43. Essa diferença deu R$ 449,97. Geralmente, para pessoas que não têm quase nenhuma despesa, não têm dependentes, não têm gastos médicos, nem gastos com instrução, a declaração simplificada ela é mais interessante, porque eu considero 20% do valor da sua renda uma boa dedução. Só que aqui para o vídeo eu já lancei algumas deduções justamente para a gente ver como é que funciona e para você ver que a dedução por deduções legais pode ser mais vantajosa dependendo da sua situação. Aqui, voltando em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Agora eu vou mudar aqui para a opção por deduções legais. E ali a gente viu que eu tenho que ter mais de 10 mil de despesas para valer a pena essa opção por deduções legais. Então a gente vai começar a calcular aqui, ó. O valor de 7 mil de INSS que eu tenho aqui, ele conta como uma despesa. Então eu vou colocar aqui, fazer uma na calculadora para mostrar para vocês. A minha renda é de 50 mil, vou deduzir os 7 mil. Você não precisa fazer esse cálculo na mão, porque o programa já faz todo para você. A minha base de cálculo caiu para 43. Então, ainda valeria mais a pena o desconto simplificado, pois a nossa base ali era de 40. Mas como eu lancei outras despesas, eles acabaram aumentando, deixando a minha base de cálculo menor. Eu vou mostrar essas outras despesas que eu lancei. Aqui em dependentes. Cada dependente que você lança, ele te dá um desconto da base de cálculo de 2.275,08. Eu lancei um dependente, então, menos 2.275,08. Ainda estaria valendo mais a pena por desconto simplificado. Quem que eu posso lançar como dependente? Eu posso lançar meu companheiro, que eu tenha filho ou que eu esteja junto há mais de 5 anos, filho ou enteado de até 21 anos, que não está estudando, se estiver estudando, cursando técnico, fazendo ensino superior, até 24 anos, filhos com deficiência, irmãos, neto, bisneto, daí você vai lendo aqui um por um, irmão, neto ou bisneto, que se enquadra nessas situações aqui de cima, que tem 21, 24 estudando, pais, avós, bisavós, que não têm rendimentos tributáveis até 22.847. Aqui vai uma dica importante. A minha sugestão é você lançar todos os dependentes que você tiver, lançar os rendimentos dele e depois excluir para ver qual que é a melhor opção. Qual deles vai dar mais valor a pagar, a restituir, ou menos valor a pagar. Beleza, voltando aqui, lancei o meu dependente. A gente está com uma base de cálculo de 40 mil ainda, 40.724. Ainda não chegou naqueles 40 desconto simplificado. Eu vou aqui em pagamentos efetuados. Aqui nos pagamentos efetuados, eu lancei um valor no dependente, o valor de 3.561,50. Por que eu lancei esse valor tão específico? É porque esse é o valor máximo que você pode deduzir de imposto de renda. Se você gastar 10 mil de escola com seu filho, o máximo que vai diminuir da sua base de cálculo é 3.561,50. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou zerar esse lançamento dos gastos com instrução. Eu quero que você observe aqui do lado. De 875, ele caiu para 341. Porque ele chegou nessa nossa base de cálculo aqui que a gente tinha antes. Então eu vou lançar novamente esse gasto com instrução para retornar o valor correto. E por que tem essa parcela não dedutível? É que se nos seus gastos com a escola tiver material, você tem que lançar aqui. Porque somente o que vale com gasto de instrução é o que você paga de mensalidade. Beleza. Vou dar um OK. Aqui na playlist do canal eu ensino como lançar os dependentes, como lançar o gasto com instrução, como lançar os gastos médicos. Cada assunto desse tem um vídeo específico. Então dá uma olhadinha aí na playlist que é bem interessante. Aqui você vai verificar. Se você teve gastos médicos, os gastos médicos são ilimitados. Então eu posso colocar aqui, eu vou dar um editar. Se eu colocar 50 mil de gastos médicos, eu vou ter aquela retenção máxima que a gente teve lá no começo, né? Eu vou poder recuperar todo o valor que eu tive retido. Claro, você só pode lançar esse gasto se você realmente teve. Se você lançar um valor fictício aqui, só para tentar recuperar o imposto, você pode cair na malha fina e a Receita Federal vai pedir essas notas fiscais para você. Então tome cuidado para não declarar nenhum rendimento ou pagamento fraudulento, porque você pode cair na malha fina e não vai conseguir comprovar esses rendimentos. Aqui os gastos médicos, eles são hospital, plano de saúde,
médicos, dentistas, tudo que você tiver, você vai lançando aqui nessa base, nesse campo de pagamentos efetuados. Eu vou excluir aqui esses gastos, que é como se a gente não tivesse gasto médico. Vamos jogar aqui um valor de plano de saúde de R$ 2.000. Ó, ele aumentou ainda mais a minha restituição. E agora vamos verificar a nossa base de cálculo, que era de 40 mil, agora diminuindo esses gastos médicos, R$ 2.000, e diminuindo também o gasto com instrução. A minha base de cálculo ficou em 35.163. Vamos lá ver se eu acertei. Aqui na barra de rolagem você vai em cálculo do imposto novamente. Olha, ele fechou certinho com o meu cálculo. Então, como a nossa base de cálculo nova é 35.163, o imposto de renda ele vai fazer um novo cálculo, ele vai pegar o valor retido lá do começo, vai diminuir o imposto que realmente deveria ter sido pago, e a diferença de 1.170 ficou 1.175,46. Esse valor que vai ser o que eu vou restituir lá no final. Então, eu vou colocar aqui, ó, no cálculo do imposto, aqui embaixo, a minha conta bancária, ou eu sugiro colocar via Pix, pois eles falaram que vão dar preferência na restituição para quem colocar via Pix, ou coloca a sua conta bancária e coloca aqui os seus dados do banco certinho. Lembrando que o Pix tem que estar no seu CPF. Se tiver e-mail, celular ou chave aleatória, não vai dar certo. Então, eu sugiro registrar um Pix na sua conta, lá no seu CPF, para fazer a restituição. Aqui do lado, vamos em rendimentos tributáveis e deduções, em resumo da declaração. Só para eu mostrar para vocês tudo que a gente lançou, né? O rendimento tributável, aqui os 7 mil da Previdência, os gastos com o dependente, com instrução e as despesas médicas. Aqui ele fica tudo detalhado certinho. E daí o total deu 14.836, que é maior que o 10.000 que tinha sido do desconto simplificado. Então você vai colocar ali, vai escolher a opção melhor, no nosso caso foi por deduções legais, e vai fazer a entrega da declaração. Duas dicas para vocês. A primeira é sempre fazer a declaração, iniciar ela através da pré-preenchida, pois através dela você consegue puxar todos os seus rendimentos, grande parte, né, dos seus rendimentos, e também as despesas médicas, pois as clínicas, os médicos, eles já informam para a Receita Federal que você teve essa consulta com eles. Aí você só complementa alguma coisa, verifica os recibos para ver se não faltou nada. E a outra é você sempre lançar primeiro os seus gastos, sem o dependente, ver ali quanto que vai dar o valor a pagar ou a restituir, depois lança o dependente, se ele tiver rendimento você lança também, lança os gastos com ele e vê qual que vai ser a mais vantajosa. Se você lançar o seu dependente e ele tiver renda, ele somar e acabar dando um valor a maior a pagar, então você só exclui ele, entrega a sua declaração sem o dependente. Era isso, pessoal. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Se quiser me dar uma contribuição, virar membro, eu agradeço. Valeu!